Olá, sejam bem-vindos a mais uma entrevista com os aprovados do Estratégia Concursos. Hoje nós vamos ter o prazer de conversar com o Gessé Chaves. Ele foi aprovado para o cargo de técnico em assuntos educacionais do grande concurso do Ministério da Educação. Gessé, eu quero te dar os parabéns. Seja bem-vindo à nossa entrevista e, por favor, se apresente para nós. Obrigado, Lívia. Eu sou Gessé Chaves, sou formado em História, tenho 24 anos e sou de Valparaíso de Goiás. Muito bom, Gessé. Você é formado em História, passou no Ministério da Educação, tem uma relação ali. Então, eu gostaria de saber como que foi o início da sua trajetória de estudos, né? Em que momento da sua vida você estava que você decidiu começar a estudar para concursos? Eu comecei a me informar acerca de concursos públicos na faculdade, né? Eu tive uma formação fundamental do nível médio ruim, né? E eu nem sabia o que era concurso público. Fui descobrir na faculdade com colegas que prestavam. E na época estava um assunto sobre o concurso da Secretaria de Educação, né? Do Distrito Federal. E aí, como era da área, licenciatura e natural, né? E aí foi falando e acabei descobrindo o concurso, como é que funcionava. No começo, assim, eu tive até uma dúvida, pô, será que esse negócio é isso mesmo? Parece muito fácil, assim, você vai lá, faz uma prova e ganha um emprego, meio esquisito. Mas aí acabou dando tudo certo, né? Eu fui estudando, peguei materiais, descobri cursos e assim foi indo. Uma ligação com a outra, faculdade de licenciatura de História. E como que você conheceu, então, Estratégia Concursos? Quando você estava nesse momento de descoberta, vendo se era isso mesmo, né? Como que a estratégia entrou para sua rotina? Eu descobri estratégia de concursos desde muito cedo. Desde as primeiras pesquisas que eu fiz sobre concursos públicos, apareceu estratégia, né? Porque falava muito bem da qualidade do material, os PDFs. Também tinha uma questão sobre a boa parte dos aprovados, né? Os concursos como PM, da Polícia, a Polícia Civil, do DF, se não me engano, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. A boa parte dos aprovados era do estratégia, né? E eu sempre fiquei com isso na cabeça, ó, esse curso aqui eu acho que é bacana. Aí conheci assim, por conta da repercussão mesmo que tinha na internet, geral. Muito bom. Então, Gessé, conta pra gente como que era a sua rotina de estudos, né? Muita gente tem dúvidas sobre esse processo. Quantas horas líquidas você conseguia fazer? Você dividia estudo e trabalho ou era só estudo? Enfim, conta pra gente a sua rotina, seu ciclo de estudos também. Como que foi? Beleza. Então, desde sempre eu tive que trabalhar, né? A gente, enfim, eu não sou de uma família que chegou a passar necessidade, não, nada disso, graças a Deus. Mas também eu nunca tive a opção de ficar em casa só por conta do estudo, né? Infelizmente. Então, eu sempre tive que conciliar com o trabalho. Então, eu tive um negócio, depois de um tempo eu, enfim, fui me virando, né? A gente mora na periferia, a gente se vira. Aí eu sempre tive que trabalhar. Então, o horário que eu tinha para estudar era à noite, e aí eu, enfim, eu nunca me preocupei muito com quantidade de horas por dia, não. É, eu lembro que quando eu comecei a pensar sobre técnicas, tinha muita coisa assim, aprenda a estudar 8 horas por dia, aprenda a estudar 10 horas sem ficar cansado. Isso é um absurdo para mim, porque, pô, eu não tenho, não tenho 10 horas, não tenho 8 horas por dia para estudar. Isso para mim enfim, é impossível praticar. Então, eu tive que aprender a me virar com poucas horas. Então, eu terminava minha jornada de trabalho por volta das 6, eu descansava 1 hora, começava às 7, ia das 7 às 10, 10 e meia, 11 horas, então cerca de 3, 4 horas por dia, mais ou menos. Eu sempre preferi fazer ciclos de estudos, né? Eles faziam mais sentido, porque justamente por conta do trabalho, chega dias na semana que você está muito cansado, que não rola, então não tem como completar 7 dias essa semana, também não fazia sentido. Eu preferi fazer escalas, eu estudava 4 dias, folgava um, estudava 5 dias, folgava outro, e por aí ia indo. E aí o ciclo de estudo me ajudou muito. Então eu pegava as matérias principais, as matérias específicas, as matérias básicas e colocava numa roda e cada dia estudando 4 horas e 4 matérias e por aí foi indo. Muito bom, e você foi se adaptando, né, ao longo do tempo. E dentro dessa sua rotina, quais as ferramentas que você mais utilizava? Eram videoaulas, PDFs?
questões, trilha estratégica, enfim, dentro do material que estratégia oferece, né? O que que você usou para estudar? Eu preferi material escrito, no começo, porque eu achava mais rápido, assim. Eu ficava com cara, preciso terminar o material rápido. Aí a leitura para mim parecia mais rápido. Mas depois de um tempo eu fui testando tudo, tudo que tinha possível eu testava. Descobri que tinha matéria que eu, justamente por eu não ter tido uma formação básica sólida, né, infelizmente eu descobri que tinha matéria que, por mais que eu lesse, não fazia sentido. Então tinha que voltar para videoaula. E aí, nessa situação, eu fui testando vários materiais. Fui direto para a lei seca, tinha material que eu ia para o PDF, tinha material que ia para o resumo. Eu esqueci o nome, desculpa, do passo estratégico, né? Isso, passo Que é estratégico. o passo estratégico, que é tipo um resumo, aí eu vi que era melhor aquele material. Às vezes ia para videoaula, né? Tinha um professor que eu gosto pra caramba, aí eu assistia a videoaula do professor, porque eu gosto dele. Então, assim, não teve uma regra para absorção de material, né? Agora, assim, sempre fiz questões, desde os primeiros dias, quando eu estudei para a CDF, a primeira coisa que eu fiz foi pegar a prova, né, do concurso anterior. Então, sempre fiz muitas questões por dia. Sempre fiz questões, sempre revisei. As revisões se mudaram ao longo do tempo, a forma de revisar, mas sempre revisei, sempre fiz questões todos os dias e o material não teve regras. PDF, alguns foram PDF, outros lei seca, outros vídeo aula e por aí vai. Que é importantíssimo, né, a resolução de questões. GC, e antes desse concurso do Ministério da Educação, você chegou a fazer outros concursos? Você teve reprovações, enfim, teve que superar essa parte que faz, né, faz parte de um processo de concurso público. Como que foi essa trajetória? Assim, né? Infelizmente, eu não tive muito tempo de fazer muitos concursos. É, eu fiz o processo seletivo para contrato temporário aqui no DF, né? Que é basicamente um concurso, né? Só que acaba colocando os trabalhadores numa condição meio precária. Você faz o processo seletivo para contrato temporário e aí você pode trabalhar como professor na rede, né? Durante algum período. Aí fiz esse concurso, fiz esse processo, e aí depois eu fiz o concurso do TJDFT, que foi o concurso que eu mais me preparei, assim, fiquei um ano estudando para ele, passei pela lei seca, e estudei todo o direito civil, processo, penal, processo, e aí eu reprovei, tipo, eu não apareci nem na fila do TJT, não fiz nem o mínimo, né, porque eu descobri que era, enfim, que o mundo do concurso não era tão fácil, né, então, acho que foi a primeira prova de concurso mesmo que eu fiz foi no TJ. Foi nessa que eu reprovei, e foi a prova que eu mais estudei, mas em compensação foi a prova que eu mais aprendi, né, sobre ciclo, sobre necessidade de questão, sobre necessidade de registrar o avanço, registrar o que você estuda. Aprendi muito sobre estudos, mas a minha prova em si foi muito ruim. Eu lembro que na época a gente se preparava imaginando um CESP, alguma coisa assim, e veio a FGV. E eu não estava nem um pouco preparado para a prova da FGV, né? Então, infelizmente eu reprovei. E aí depois veio algumas outras aprovações. Muito bom. E você tinha alguma matéria que era o seu calcanhar de Aquiles, né? Aquela matéria que te deu mais trabalho, mais dificuldade? Como que você fez para superar? Você fala nesse concurso do TJ ou no geral? No MEC, No MEC, né? No MEC, assim, a matéria que eu tive mais dificuldade foi a questão das políticas públicas, né? Porque foi uma matéria que era novidade para mim. Como eu estava muito na área educacional, me preparei para alguns concursos daqui da área educacional da DF, do Goiás, não tinha essas matérias, não tinha matéria de políticas públicas. E aí ela foi uma novidade e ocupa uma parte importante da prova e também estava previsto no edital. E foi uma matéria que eu tive que me virar depois que o edital foi lançado. Então, não chegou a ser um calcanhar de Aquiles, assim, por conta da dificuldade, mas foi por conta da novidade de ter que enfrentar aquela matéria. certo, Gessé. E a gente sabe que o lado emocional de um concurso público também é muito importante, né? Você teve apoio dos seus amigos e familiares? Como que você lidou com o nervosismo, com ansiedade, todo esse outro lado B, né? Que vai além da técnica de estudar. Conta pra gente. Sim, eu enfrentei muito, até hoje eu enfrento, assim, porque
o concurso a gente acha que, sim, pô, fiz uma prova, passei, vou ficar de boa, vou ficar, vou ficar tranquilo. E não é, né? Cada passo, cada fase nova, a gente fica ansioso, a gente fica com medo. Um antes da prova, pô, é muito complexo, né? Mas eu tive, graças a Deus, muito apoio da minha família, dos meus pais, por mais que, assim, são pessoas que não dedicaram a vida para isso tudo, mas sempre entenderam a importância dele, né? Então, desde cedo, eles falaram a importância do estudo. Então, sempre quando eu estou num processo de um concurso novo, de uma prova, eles têm muito apoio. Da minha irmã, que é a pessoa que sempre me leva de carro, né, para fazer as provas, da minha noiva, então, foram, são eu recebi muito apoio. Mas, às vezes, assim, não, acaba que a ansiedade ainda tem ainda afeta muito a nossa trajetória, né? Porque a gente fica ansioso para fazer a prova, e depois que a prova, você fica ansioso se fez uma boa prova, mesmo depois corrigindo, e você não sabe se é discussível, foi boa. Aí a ansiedade acaba perpassando todas as fases, né, do processo. Muito bem, GC. Agora um assunto importante que é a reta final, né? Aquela última semana que antecede o dia da prova. Como que foi para você? Você pisou no acelerador, no freio, ficou focado em um estilo de estudo? Conta para a gente essa reta final. A reta final para o MEC foi bem diferente das que eu já tinha testado antes, né? Porque nos concursos anteriores eu preferia ficar mais tranquilo, tirar uma hora, descansar, passear um pouco. Nesse do MEC, como tinha matérias novas, eu ficava com medo, assim, né? Então, na reta final, fiz muita coisa. Fiz simulado, dediquei bastante tempo. Chegava trabalhando 6, 7 horas, mais ou menos. Começava a estudar e parava tarde. Fiz aula de véspera, de estratégia, fiz simulados, reli o meu material de revisão, fiz muito flashcard, então foi diferente. Esse do Mac, alguns minutos antes de entrar na prova, eu estava com, tava com um simulado na mão, né, testando. E, assim, acabou sendo bom, né? Tem, acabou, foi aprovado, né? Mas eu liguei um sinal de alerta, assim, é melhor fazer isso com um pouco de antecedência, não arriscar, não. No dia da prova, eu fiquei muito cansado mesmo. No dia da prova, eu tava chegando a cochilar lá e não foi legal. Não recomendo. Exatamente. Bom, já que você falou então do dia da prova, conta pra gente. Você tem alguma estratégia de prova? Você faz a ordem natural dela ou vai em alguma matéria mais específica que você tenha mais facilidade? No dia da prova, eu falei, eu prefiro descansar, né? Se a prova for à tarde, é melhor acordar tranquilo, sem despertador, tomar um banho, ficar calmo. E nesse eu não fiz isso, né? Eu tava estudando, mas não recomendo. Quando eu chego na prova, né? Quando eu chego no local da prova, eu faço uma meditação, respiro um pouco. Se for o caso, até dou uma cochilada ali, tranquilo, porque eu prefiro estar com os batimentos cardíacos mais tranquilos ali na hora da prova, que faz diferença. Eu prefiro começar respondendo às questões que eu tenho mais facilidade, as matérias que eu domino com mais, que eu domino, né? Prefiro fazer elas porque se eu perco uma questão dessa da matéria que eu sei, eu fico, caraca, que vacilo. Eu prefiro fazer das matérias que eu tenho mais segurança, mais domínio primeiro, e aí no meio da prova eu vou para português e a redação eu deixo por último. Eu sei que o pessoal não recomenda, mas eu prefiro deixar a redação por último. Bom, e você teve redação, como que foi o seu preparo, né? Todo mundo fica ansioso tentando adivinhar o tema, mas existe uma técnica também para se fazer redação, né? A redação, assim, eu falei, né, na minha trajetória individual, ela foi muito importante o treino da redação, porque eu terminei o ensino médio e descobri que tipo, eu não sabia escrever. Escreveu, escreveu muito mal, né? Fui mal nas provas do Enem, tudo, e aí eu tive que correr atrás, né? Fiz centenas de redações, eu recomendo muito que as pessoas façam, tenham muita segurança de fazer redação. Você não pode ter medo de fazer a prova, né? Porque é necessário, tá? Praticamente todo concurso que você faz tem redação e ela ocupa uma parte importante da sua pontuação final. No MEC, enfim, eu construí um caderno com centenas de redações, né? Questão de várias bancas diferentes, com vários temas diferentes, porque aí você não é pego de surpresa, né? Às vezes você fica ansioso, pô, será que vai falar de tal tema?
é melhor você escrever sobre tudo ao longo do tempo e fazendo uma preparação voltada mais a longo prazo, ainda mais se tiver muita dificuldade de escrita, como era a minha. É melhor você escrever sobre todos os temas, ter pelo menos esses mais genéricos, né? Sei lá, meio ambiente, educação, são coisas que você tem que ter escrevido algumas vezes na vida, né? Para não chegar na prova e não ser surpreendido. E aí eu diria isso, né? Se você tiver dificuldade de redação, foque no longo prazo. Pratique redação toda semana, se possível, coloque a redação como uma matéria do ciclo, porque você vai necessariamente ter que enfrentar a redação várias vezes, né? Então, eu recomendaria isso. Muito bom, Gessé, suas dicas. E agora, hein? Quais são seus planos futuros? Você pretende continuar estudando, vai aposentar a caneta ou vai simplesmente, enfim, tomar posse, ver como que funciona e viver nessa nova fase? Quais são seus planos? Ah, eu confesso assim que pô, é complexo, né? Porque eu ainda tenho 24, aí eu fico pensando, cara, será que já tá. Aí eu, não, tá na hora de parar. Aí na mesma hora eu falo, não, mas eu também não quero ficar o tempo inteiro nisso, porque não é bom, não. Sabe, o concurso resultado é bom, mas, tipo, ficar estudando não é legal, não. Aí, assim, eu mais imediatamente, tipo, eu já tinha feito a inscrição do FNDE, que é o concurso que vai aparecer aí. Vou lá ver como é que fica, né? E, enfim, tem outros concursos da área da educação. Acho que eu não vou parar, não. Vou tomar posse, ver como funciona o trabalho. É interessante, é algo federal. Mas eu acho que ainda tem mais coisas pela frente. Certíssimo, você é novo, tem um grande caminho aí pela frente. Viva um momento, né? Um passo de cada vez. Gestão, uma dica de ouro, então, para finalizar, algo que você considera que foi essencial na sua aprovação, o que seria? Dica de ouro, questões. Questões. Se você indicar uma coisa assim, precisa fazer isso, que é fundamental, são resolver questões. Principalmente questões que estão dentro da lógica da prova, né? Então, eu recomendo muito simulados, pega questões de direito administrativo, se tiver já se tiver já estudado fundamento, pega ali umas questões das provas anteriores, faça, vê como é que a banca cobra, como é que é a lógica de cobrança da banca, mas se fosse falar uma palavra para definir o que foi uma dica de fundamental, assim, são as questões. Muito bom, Gessé, gostaria de agradecer a sua participação. Para finalizar mesmo, como que você considera o estratégia na sua trajetória? Se você pudesse classificar o estratégia, no que seria? A estratégia é fundamental, assim, para quem quer ter um bom material, um material de segurança, que você não fica assim com medo, pô, será que você está completa? Aí você vai, topa com uma questão e fala, mas nunca vi isso, não. Acabei de ler o material da aula, estou fazendo a questão que, entendeu? Isso é um problema. O estratégia é completíssimo os materiais, principalmente PDF, né? Inclusive, eu elogiei bastante meus colegas de trabalho, falei, olha, estratégia e material é muito bom, né? Ainda mais material de políticas públicas, que eu estudei para o MEC, né? Foi fundamental, li com muita facilidade, material super bem editado, com muitas questões dentro, que eu acredito é fundamental. Então, diria que estratégia é fundamental também. Muito bem, então, Gessé, obrigada pela participação, parabéns pela aprovação e até mais, viu? Obrigado. Para você que Obrigado. nos acompanhou até aqui, obrigada pela sua audiência. Se quiser ver outras histórias, é só navegar aqui no nosso canal Estratégia Concursos. Até mais.